Olá! No programa de hoje vamos falar sobre a situação dos manguezais de Florianópolis, a importância desses ecossistemas para a região, quem deveria dar a devida atenção a esses berçários naturais, propostas para conservar e proteger os manguezais aqui da região. Estas e outras questões vamos abordar hoje com a professora aposentada, pesquisadora, a Clarice Panitz, do Departamento de Ecologia e Zoologia da Universidade Federal de Santa Catarina. Lembrando que este programa é veiculado pela TV UFSC e também pelas nossas redes sociais. Este é o Ciência Notícia, que já está no ar. Bom, professora, para começar aqui nossa conversa, eu queria primeiramente mostrar rapidamente aqui uma obra da professora, Clara do Manguezal, e ecopoemas, e que você pode encontrar esse material aqui, professora, basicamente na UFSC, né? Sim. Ok. Bom, então está aí uma obra muito legal, Ecopoemas, Clara do Manguezal, professora Clarice Maria Neves Panitz. Professora, para começar a nossa conversa, falar de manguezal sempre, eu diria, é uma boa conversa, porque vivemos, eu diria, inserido no meio de manguezais aqui na região. Vamos começar por um rápido relato sobre a situação dos manguezais aqui na região. Como eles se encontram atualmente? Seja bem-vinda. Bom, os manguezais aqui de Florianópolis encontram-se em situação muito parecida com os manguezais em todo o Brasil e em todo o mundo. Ou seja, temos muitos estudos, muitos impactos, muita legislação, muitos projetos, mas eles estão degradados. Muita teoria e pouca prática. Então, alguma coisa, né, não está andando bem aí. O que seria que não está andando bem? É isso que a gente vai ver um pouquinho mais depois, né, mais tarde, né? Então, mas é uma característica dos manguezais em todo o mundo, porque as pessoas veem os manguezais como um lugar que tem cheiro de ovo podre, que tem mosquito, né, que é bom para botar lixo, que não serve para nada. Então, porque as pessoas não conhecem a importância dos manguezais. Então, essa é a primeira coisa. A gente, para cuidar, para preservar, a gente tem que conhecer. Então, naturalmente, os manguezais não podem ter aquele odor que praticamente você verifica nos nossos aqui, né? Bom, os manguezais, como eles são ricos em matéria orgânica, cai toneladas de folhas ao solo do manguezal e elas se decompõem. Então, ele produz gás metano e gás sulfídrico, que dá o característico cheiro de ovo podre ao manguezal, tá? Mas não cheiro de esgoto. Uhum. Cheiro de ovo podre é uma coisa, cheiro de esgoto é bem diferente. Então, lamentavelmente, os manguezais em todo o Brasil e no mundo recebem parte da carga dos efluentes domésticos e industriais. Certo. Né? Bom, a professora também trouxe aqui, eu diria, alguns personagens, né? E ela vai trabalhar durante o programa, você não se assuste, porque ela vai interagindo com para as crianças, mas também adolescentes, né? Fazem parte, inclusive, eu diria, da narrativa, né? do próprio meio, né? Eu hoje estou trabalhando como contadora de histórias, tá? Porque eu acho que contar história é uma coisa muito boa e é uma forma da gente sensibilizar, né, as pessoas, principalmente as crianças, mas a gente não conta só história para criança, tá? A gente conta história para gente grande também, ok? Então, os bonecos ou os fantoches, como você quiser, eles são, né? Eles são ferramentas de sensibilização. Não há quem não se emocione, não dê um sorriso você mesmo antes, não, olha aí, você está sorrindo, né? Então você mesmo sentiu, você pegou o peixinho na mão, né? E você teve a sensação, isso aqui, se eu boto assim, ele está morto, ó, tá? Um objeto morto. Você pode dar uma agora, espécie de na vida, hora né? que eu pego, né? E
eu dou vida a algo inanimado. Então eu consigo, pessoas que são inibidas, por exemplo, podem falar através do fantoche. É o lado lúdico, né? O lado lúdico, né? Então eles são uma ferramenta. É você que confecciona esse material? Eu também e mais umas pessoas que eu desenho, digo o que eu quero, né? E as pessoas... Isso é uma opção para a gente trabalhar com a educação ambiental. Agora, professora, vamos falar também da importância, né, dos ecossistemas para a região, quer dizer, o porquê cria-se tanta lei, tantas regras, eu diria, do jogo, né, quer dizer, tem que obedecer às regras, porque os manguezais não podem ser destruídos, porque eles têm uma função muito importante, eu diria assim, para a vida, né, vida animal, vegetal, ou seja, para a vida humana também, principalmente. Então, o porquê essa proposta de preservar, mas de preservar as pessoas, eu diria assim, acabam não exercendo essa função importante, né? Assim, em primeiro lugar, por que existe tanta legislação? Justamente pela importância deles, né? Eles são ecossistemas de usos múltiplos, né? Então, manguezal protege a região costeira contra as ondas do mar, contra a ação do vento, contra a erosão. O manguezal é uma fonte de turismo, vamos passear, fazer turismo no manguezal, vamos observar aves, toda a parte científica, a universidade é um centro de pesquisa do manguezal, né? Então ele tem todo, o pescador vai pescar, o catador de caranguejo vai tirar concha, vai tirar camarão, vai tirar marisco do mangue, então ele fornece alimento, vai tirar mel do mangue, né? E, por exemplo, a UDESC agora, desde o ano passado, tem um projeto de apicultura no manguezal. Porque o manguezal produz um mel muito rico, que tem um valor maior. É no manguezal aqui do Itacorobi, é isso? Não, eles vão trabalhar, o projeto é no Rio Tavares, na reserva extrativista, tá? Que é uma excelente fonte alternativa de renda. Uma vez que tu sabe que o Banco de Berbigão, né, desde a época da construção da Via Expressa Sul, foi dragado. Eles tinham uma produção de 180 toneladas de berbigão por ano, hoje tem 17. Caiu assustadoramente. Porque eles dragaram o Banco de Berbigão, né? Então, por exemplo, a produção do mel é uma alternativa de renda para eles, né? E só para tu ter uma ideia, o própolis vermelho, que pode ser tirado do manguezal, custa R$500 o quilo. R$500 o quilo, o própolis vermelho, tá? Que é uma coisa... produto nobre. É um produto nobre e que é exportado 80% para o Japão. Só para você ver a importância, tá? Econômica, social do manguezal. Outra coisa muito importante, que ninguém quase sabe, né? Que o manguezal, por exemplo, o mangue branco, o manguezal tem 3 árvores, mangue preto, branco e vermelho. O mangue branco, por exemplo, ele tem em suas folhas uma substância que hoje foi descoberta que pode tratar o Alzheimer. Se eu estou com dor de garganta, eu vou no manguezal, pego um pouquinho da casca do mangue vermelho, ponho na água e vou fazer um gargarejo, não tenho mais dor de garganta. Se eu tenho febre, então, febre, reumatismo, dor de estômago, tá? Então, várias doenças, o manguezal, as folhas e a casca do manguezal tem toda uma farmacologia relacionada com o manguezal. Porque tem um detalhe, né, professora? Normalmente as pessoas dão o nome de o mangue tal. O mangue é uma parte, quer dizer... São as árvores. São as árvores, né? Isso. O manguezal é todo o ecossistema. Muito boa a tua colocação, né? Então é bom a gente falar certo, né? Então mereço um beijinho para fazermos aqui um rápido intervalo. Justamente. E, bom, estamos conversando hoje sobre a situação dos manguezais aqui de Florianópolis e a nossa convidada é a professora aposentada da UFSC, aposentada pela Universidade Federal de Santa Catarina, a Clarice Panitz. Ela é do Departamento de Ecologia e Zoologia. Vamos para um rápido intervalo. A seguir, quem deveria dar a devida atenção aos manguezais? Vamos para o intervalo e voltamos já.
Estamos de volta com o Ciência Notícia, o programa que aborda assuntos do meio científico. Hoje a nossa conversa é sobre a situação dos manguezais de Florianópolis. A nossa convidada é a professora Clarice Panitch, do Departamento de Ecologia e Zoologia da UFSC. Professora, agora neste segundo bloco, vamos falar também sobre os responsáveis, pelo mangue. Quer dizer, quem deveria dar a devida atenção aos manguezais? O poder público, não só de repente, mas também toda a comunidade, as pessoas que estão ali envolvidas, eu diria diretamente, que sobrevivem do mangue ou que moram próximo do mangue, ou seja, quem são os responsáveis? Bom, os manguezais são um patrimônio da humanidade, isso dito pela Unesco. Então, todos nós somos responsáveis, todos nós devemos cuidar. Aí está um grande erro achar que só o governo, tem que cuidar. Não, cada um de nós como cidadãos devemos cuidar, respeitar e ajudar a preservar. Então não é só do governo, não é só da universidade, não é só da prefeitura, não é só do empresário. Então todos, como é patrimônio da humanidade, todos devemos cuidar. E naturalmente, geologicamente, os manguezais são áreas não edificantes. Não se pode construir nos manguezais nada, porque justamente o substrato dele é impróprio geologicamente, em termos de engenharia, para se construir. Então, devido ao uso múltiplo, manguezal dá comida para nós, dá peixe, camarão, siri, caranguejo, dá mel, dá remédio, dá carvão, dá madeira, dá N coisas, dá bens e serviços de graça. Olha só, o manguezal dá de graça. A gente vai lá, cata tudo, sai de lá, e o que a gente coloca? O que a gente deixa no manguezal? Ele cria para as pessoas e as pessoas não... Nós vamos lá, tiramos e... Não deixam nada em troca. E o que nós deixamos? Não tem contrapartida. Nós deixamos lixo, nós deixamos poluição, nós deixamos corte, nós deixamos destruição, degradação, a maioria, Então, isso é um paradoxo. Como você falou, quem é que tem... Nós temos uma vasta legislação ambiental e temos essas situações. Por quê? Primeiro, como eu já disse desde o começo, precisa conhecer. Então, super importante, que o conhecimento, conhecer, as pessoas irem no manguezal, ver que ele não é só fedido, que não tem só mosquito, que tem coisas lindas no manguezal, importantes. Saber que a tainha que a gente come, na barriguinha da tainha tem a folhinha do mangue. Se não tivesse o mangue, não tinha tainha. Se não tivesse manguezal, não ia ter camarão, por exemplo. Se alimentam dos nutrientes. Justamente, produzido pelo manguezal. A relação entre pesca de camarão, pesca de tainha, é diretamente relacionada com a área que tem de manguezal. A relação é 0,89, a relação entre um e outro, quase 1, Então, você veja a importância. Eles são berçários É um naturais, berçário, justamente, E eu diria quase 100% deles, dali é que sai toda essa parte de vida, de peixe, de crustáceos e etc. Você veja, 1 hectare de manguezal dá para sustentar 30 famílias. Por exemplo, um catador de caranguejo, que vai no manguezal catar caranguejo, hoje consegue ganhar R$3.000, vendendo caranguejo. Uma certo? estimativa de Olha, perto de um salário mínimo, ele ganha... 3 mil tá um bom salário, hein? Olha só. Pela situação que Pela estamos situação. Concordas, vivendo, Tá bom. Em São Francisco do Sul, tem 1.400 famílias, que entre eles a maioria é catador de caranguejo. Então, veja a importância do manguezal para 1.400 famílias. Certo? Então, quem deveria cuidar? Existe o Ministério do Meio Ambiente, existe o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que fizeram toda uma categoria para dizer que tipo de ecossistema que tipo é uma estação ecológica, é um parque, é uma reserva. Então, existe isso a nível nacional e cada estado tem as suas unidades de conservação. Quem é que cuida? O ICMBio, a Fátima, Fundação do Meio Ambiente, a Floran, principalmente são esses órgãos, o SPU, o Ministério Público,
né, federal, e vamos dizer assim, cada um de nós, né, a polícia ambiental, né, e as ONGs, principalmente, né, que estão aí envolvidas, né. Então, o problema, o maior problema qual é? É que existe sobreposição de poder, exato, de funções. Há interesses profundos. Então, né, um empurra para o outro, né? Então, existe esse problema, não está bem definido, então isso cria problemas. A própria legislação, ela dá interpretação dupla, né, variada, então isso aí dificulta, né, dependendo de quem vai, né? Então, isso, nós temos uma grande legislação ambiental, mas ela é problemática na sua interpretação. Agora, professora, para fechar este bloco, vamos trabalhar um pouquinho também com os projetos para conscientizar a população a não jogar lixo nessas áreas. Bom, mas antes de você falar até mesmo de projetos, não deixa de ser um projeto, tem esse projeto aí do CO2, né? Eu queria que você falasse um pouquinho também que as empresas podem investir, né, nessa situação toda e ter um retorno muito, eu diria, ótimo, né, em termos de cifras. Isso começou mais ou menos, em termos de manguezais, é uma coisa, vamos dizer, praticamente 2011, 2012 foram feitos os primeiros estudos. Então é uma coisa bem atual, né? E que se mostrou que hoje em dia os manguezais eles fixam carbono 3 vezes mais que a própria floresta amazônica. Então, existe um mercado de carbono, tá, a nível mundial, ecossistemas que fixam o carbono, e isso é transformado em créditos. O valor máximo é $150 de créditos de carbono. Por exemplo, o manguezal, o valor máximo dele é $150, né? Então, cada ecossistema, por exemplo, o mangue o mangue preto, por exemplo, ou branco do manguezal, ela fixa tantos miligramas, tantas gramas de carbono. Então, isso vale quanto em dólar? Uhum. Então, você tem a área do manguezal, quantos hectares essa planta ocupa, você multiplica, você tem o valor em dólares. Quanto vale aquele sistema em dólar? Então, isso é uma excelente medida compensatória para quando você tem uma empresa, uma indústria que destrói manguezal, que derruba, né? Certo. Então, ele pode compensar justamente com o mercado replantando manguezal. Certo. Né? Então, é uma coisa muito interessante hoje. Vamos fazer aqui mais um rápido intervalo. Estamos hoje conversando sobre a situação dos manguezais de Florianópolis e com a nossa convidada, a professora aposentada Clarice Panitz, do Departamento de Ecologia e Zoologia da UFSC. Vamos então para o intervalo. A seguir, quem deveria impedir as irregularidades cometidas nos manguezais? Eu vou pedir aqui para a nossa coleguinha chamar o nosso intervalo, né? Vamos para o intervalo, vamos manguear. E voltamos já. Vamos manguear. Dá um beijinho então para nosso telespectador. Vamos manguear. Estamos de volta com o Ciência Notícia, o programa que aborda assuntos do meio científico. Hoje a nossa pauta é sobre a situação dos manguezais aqui de Florianópolis. Nossa convidada é a professora aposentada Clarice Panitz. Ela é do Departamento de Ecologia e Zoologia da UFSC. Bom, professor, agora neste terceiro e último bloco, vamos falar sobre a situação aí das entidades, ou seja, dos órgãos fiscalizadores. Quem são os órgãos, né, que deveriam fiscalizar, por exemplo, a questão de impedir aterros e as construções irregulares nos mangues, que há um interesse muito grande, inclusive, né? Bom, como sempre, né, o ICMBio está envolvido, a Fátima principalmente, a prefeitura, né? Então são os principais órgãos, né? O SPU também, né? Mas principalmente é o ICMBio, a Fátima e a Floran, de onde partem as licenças, né?
de construção, né, as licenças ambientais, né? Então, esses órgãos são os principais responsáveis, né? E é claro que existe, como eu falei, né, algumas ONGs, algumas entidades privadas que também atuam, né? A universidade, ela é mais um centro de pesquisa, né? Ela não tem condições de fazer essa parte da fiscalização. Então, esse é um dos problemas, né? Por exemplo, em relação ao manguezal de Itacorubi. Mas ela tem como orientar... Justamente, né? Então, a universidade, em termos, por exemplo, do manguezal de Itacorubi, tem mais a função como centro de pesquisa, de investigação. Então, ela tem que delegar, né? E nesse sentido está havendo todo um trabalho, né? A partir da coordenação de gestão ambiental da universidade, junto à Floram, junto ao ICMBio, para ver como é que fica essa parte de fiscalização. O que deve, ao meu ver, tá? O que deve acontecer é como vai fazer isso? Um consórcio, tá? Para administrar esses problemas. Uma parceria, uma gestão compartilhada. Essas entidades... Uma gestão compartilhada. Cada um faz a parte que pode, mas tendo a comunidade participando. Com a comunidade, isso é gestão compartilhada. Os órgãos também, não é só os órgãos. Eu diria as entidades da sociedade civil. Justamente. Conselho comunitário, centro comunitário. Justamente. É uma gestão compartilhada que eu acho que é a única forma das coisas funcionarem. Não dá para deixar para um órgão, só para a universidade fazer tudo. Mas também não dá para deixar só para o ICMBio fazer tudo. Então tem que ser uma gestão compartilhada. Eu acho que a única solução que a gente tem é essa. Muito bem. Uma curiosidade, e a gente não citou até agora, nós temos aqui o segundo maior manguezal do Brasil. É isso, né, professora? Confere? Não em termos de tamanho. Ele é um dos manguezais mais estudados e mais poluídos. O manguezal do Itacorubi. É um dos mais estudados. Nós temos hoje mais de 300 trabalhos feitos pela universidade, não só a Federal, a UDESC e outras, só no Itacorubi. É um dos manguezais mais estudados do Brasil e que se encontra, lamentavelmente, também numa situação assim bastante degradada, né? Por poluição, nós temos um antigo lixão que não foi tratado de forma... Fizeram, o lixão parou, mas não fizeram drenagem, não tratam o chorume, aquilo ali tudo vai para o manguezal. O cemitério de Itacorubi não tem nenhum sistema de drenagem, toda aquela podridão vai tudo para o manguezal. Os postos de gasolina que tem por aí não tem nenhum de tratamento, tudo acaba chegando no rio e no manguezal. Então, a Casan de noite, por exemplo, quando tem saturação do sistema, abre as comportas e larga tudo, por isso que quem mora ali não aguenta da madrugada o cheiro do esgoto, e a gente, né, quem caminha na beira-mar. Então, realmente o manguezal do Itacorubi está sufocado, e a gente vê isso por alguns parâmetros biológicos que a gente nota, né? Quem é biólogo, especialista, as plantas estão morrendo asfixiadas de tanta poluição, estão morrendo e estão apresentando algumas características. Nós estamos encontrando caranguejos com deformações, peixes com deformações, tá? Eu trabalhei com metais pesados nos caranguejos e nos mariscos do mangue, na ostra do mangue. Eles estão totalmente contaminados por metais são que vêm nessas justamente. vidas. Justamente. Agora, professora, você tem 39 anos. Uau. É por isso que saiu. Não, 39 anos de trabalho em manguezal, não que eu tenha eu já estou mais velhinho. Eu diria 39 anos de trabalho nos manguezais, né? Por isso que é Clara do Manguezal, né? Justamente, né? Agora, eu puxei um link exatamente, eu queria fechar o nosso programa, mas não poderia deixar passar, e eu puxei o link Manguezal do Itacorubi, porque no Itacorubi, na década de 1990, acho que foi isso, né? O problema lá hoje é onde se encontra o shopping Iguatemi, e você foi, eu diria, você foi protagonista, né, daquela situação toda. Eu queria que você fizesse um relato rapidamente, como é que foi, até que ponto chegou, que inclusive até mesmo, eu diria assim, teve como consequência o teu afastamento de toda essa vida que você adorava e adora, né?
Justamente isso foi uma situação muito triste e ainda é. Eu não tinha ideia que ainda repercutia tantos anos, né? Isso aconteceu desde 2004, né? E eu pensei que depois de 3 anos, né? Mas ainda a má imagem que foi criada da minha pessoa, né? Ainda persiste no meio, né? No nosso meio, principalmente, né? Então, eu fiz uma assessoria, né? Na época, o Paulo César, para ver as medidas compensatórias justamente em relação ao impacto que o shopping iria causar no manguezal, né? Onde eu fiz a proposta para ele, como medida compensatória, dar a estrutura física do Parque do Manguezal, que foi criado pela Ângela Min em 2002, mas que nunca teve nada, nunca teve uma sede, só ficou criado no papel. Só o nome. Só o nome e que não tem nada, entendeu? Então, como medida compensatória, ele faria o parque, com a sede, com as trilhas, enfim, com tudo, né? E eu trabalhei para isso. Eu fiz o projeto do parque. Ou seja, seria uma ferramenta turística, de atração turística. Econômica, né? Econômica, educativa, social. Sim, toda, muito importante. Daí, porém, lamentavelmente, né, pessoas não acharam que essa seria a função do empresário, de fazer algo que era a função da universidade, que é a tutora do Manguezal, e da Floran, né? Então, o empresário foi liberado de cumprir, de executar essa medida compensatória, e eu saí da UFSC para trabalhar, para coordenar esse projeto do Manguezal, e como ele não precisava fazer o parque, que foi orçado em 2004 em 2 milhões de reais, ele disse: tchau, Clarice. Adeus. Adeus. Benção. E eu saí, me aposentei da universidade para fazer esse trabalho de coordenação do Parque do Manguezal do Itacorubi, e simplesmente acabou tudo. E eu ainda levei uma sindicância, fui processada pela universidade, e que levou 2 anos um processo de sindicância, no qual eu nunca disse isso publicamente, te agradeço a oportunidade, eu fui inocentada, 2 anos de sindicância, de toda aquela toda a situação, eu não fiz nada de errado, eu não ganhei 2 milhões de reais, né, do parque, e só que a minha vida profissional ficou bastante abalada, e eu fui embora do Brasil, fui trabalhar no Peru. Você se aposentou logo em seguida? Eu me aposentei justamente ali, né, na época. E então, aí você ficou me abalada e resolveu sair eles nem do Brasil. Não me aceitaram nem como professora voluntária, não orientei mais alunos, não dei mais aula, enfim. Eu passei 3 dias no SOS Cardio, né, porque foi um baque muito grande, 30 anos dedicado à universidade. E fazendo aquilo que gosta? Que eu gosto e sei fazer. Você viu o meu currículo, né, eu te dei. Então você vê que eu tenho um currículo de peso, né, 39 anos dedicado não só em termos de pesquisa, mas com amor, né, ao manguezal. E eu continuo ativa, né, e quero colaborar. Voltei do Peru e estou à disposição, né, e quero voltar a trabalhar, porque eu vejo que está meio parado as coisas. Exato. Então eu quero ver que eu sempre fui uma pessoa muito ativa, eu quero ver se eu consigo continuar colaborando com Muito bem, professora. Infelizmente nosso tempo acabou. Eu queria dar um adeus aqui. Tem o Peixinho também. A Clarita, né? Eles fazem parte de todo o enredo, né? De todo o enredo, quando você vai para a escola, dar Justamente. Palestra e tal. Então, muito útil. Muito bem, chegamos ao final então do nosso programa, hoje falando sobre a situação dos manguezais de Florianópolis. A nossa convidada, qualificada professora aposentada, Clarice Panitz, do Departamento de Ecologia e Zoologia da Universidade Federal de Santa Catarina. Professora, eu agradeço por ter aceito o nosso convite e até uma próxima oportunidade, né? Ciência Notícia volta na próxima edição e agradecemos também pela sua audiência. Até a próxima.